Olá, seja bem-vindo a essa aula 5. Muito bom. Você aí já viu aí a aula 1, aula 2 e agora você entende um pouco mais o que é a programação neurolinguística. E eu fico muito curioso para saber até aqui o que realmente começa a fazer mais sentido para você. De que maneira que a PNL tem ajudado você a entender um pouco mais sobre quem você é. Então comente, compartilhe aí, é muito bom ter o seu feedback. Olha, Saturnino, eu estou gostando muito dessa aula, exatamente porque, tá? Então diga aí por que está valendo a pena para você até aqui estar assistindo essas aulas. E eu quero falar um pouco agora sobre a nossa essência. Muitas pessoas ficam muito curiosas para identificar o seu verdadeiro propósito. Qual que é o meu verdadeiro propósito? Quem de fato sou eu? Então esses questionamentos, eles norteiam, eles muitas vezes nos perseguem, faz com que as pessoas fiquem muito curiosas para saber de fato quem elas são e por que elas estão aqui. Então eu quero falar um pouco sobre a nossa essência a partir do ponto de vista da PNL, porque a gente nasceu com um verdadeiro propósito. Se a gente pegar qualquer ser da natureza, se você pegar uma planta, ela nasceu por um propósito, por um objetivo. E essa planta, ela vai seguir o ciclo dela, atendendo o seu chamado, o seu verdadeiro propósito, o porquê que elas estão aqui. E o ser humano, ele não é diferente dos seres da natureza, das plantas. A gente não é diferente. Você não é diferente. O grande problema é que lá na primeira fase da nossa vida, a gente esquece a nossa verdadeira essência. A gente deixa de entender por que nós estamos aqui. E muitas vezes lá nessa primeira fase da nossa vida, a gente inverte muitas informações sobre a nossa realidade, o porquê que estamos aqui e por que você faz as coisas que você faz. É importante considerarmos o seguinte, por exemplo, se você pegar uma semente, independente do que seja, de qualquer planta, e você plantar ela na terra, ela vai nascer uma planta, uma árvore que seja. E essa árvore, se é uma planta frutífera, ela vai produzir um fruto. Se eu pegar, por exemplo, uma semente de manga, peguei uma semente de manga, e aí, com essa semente de manga na minha mão, e eu viro para a semente de manga, vira jabuticaba. Você acredita que essa semente de manga vai virar jabuticaba? E se eu fizer uma reza, se eu fizer uma oração, se eu pagar promessa, você acredita que a semente de manga vai mudar a essência dela? Com certeza não. Você vai plantar essa semente e vai nascer mangueira. Vai nascer a árvore que vai produzir o fruto manga. E se você virar para a mangueira e falar assim, olha só, a partir de agora você vai produzir abacate. Você acredita que essa árvore vai produzir abacate? Com certeza não. Ainda que você faça uma oração, ainda que você faça uma campanha, ainda que você faça um pensamento sobre aquilo, isso não vai acontecer e ela vai cumprir com o propósito dela, ou seja, ela vai seguir o ciclo da sua essência. Assim também são os animais. Se eu pegar, por exemplo, uma abelha, você pega uma abelha, vira para a abelha e fala assim, a partir de agora você vira uma muriçoca. Você acredita que a abelha vai virar muriçoca? Que ela vai sair por aí voando, picando as pessoas e chupando sangue? Com certeza não. A abelha, ela tem um propósito, ela tem um chamado. E o ser humano também tem um chamado. E eu falo isso através de outras abordagens das ciências que estudam o ser humano, como filosofia, antropologia, sociologia. Todas essas ciências, quando você vai na essência delas, para você entender o verdadeiro propósito do ser humano, na maioria das vezes, a gente vai encontrar essas 3 respostas. Eu e você nascemos para fazer 3 coisas
que atendem à nossa essência. Nascemos para sermos felizes, ou seja, feliz, ter prazer e conforto. Então nós nascemos para fazer simplesmente essas três coisas. Você nasceu para ser feliz, ter prazer e conforto. Nascemos e esse é o nosso verdadeiro propósito. Hoje você faz o que você faz para ser feliz, ter prazer e conforto. Casamos com esse intuito. Temos filhos com esse intuito. Trabalhamos com esse intuito. O problema é que a gente não tem consciência disso. E a gente atende algo que às vezes a gente não sabe explicar, que está enraizado no nosso inconsciente. Tudo o que você faz, você busca felicidade, prazer e conforto. O grande problema é que na maioria das vezes, lá na primeira fase da nossa vida, em função de experiências limitantes, a gente deixa de buscar o prazer para fugir da dor. Então hoje a gente vê muitas pessoas fugindo da dor, porque pensam que é difícil ter e conquistar algumas coisas. É difícil eu ter a casa dos meus sonhos, é difícil eu ter um carro caro, é difícil eu ter o salário que eu quero, é difícil eu alcançar o ápice na minha atividade profissional, é difícil eu realmente ser feliz. Isso é um pensamento que nós temos, que nós construímos a partir das nossas experiências. Então a gente vê muitas pessoas que em algum momento da vida delas deixam de fazer isso porque acreditam nas dores, acreditam nas decepções e nas frustrações que passaram ao longo da vida. Então, um dos objetivos da PNL, uma das estratégias da PNL é fazer você mudar o seu mindset, a sua mentalidade, para que a partir daqui então você comece a se aproximar do seu verdadeiro propósito, da sua verdadeira essência. Como seriam as pessoas se elas seguissem a vida delas realmente atendendo o verdadeiro chamado? No vídeo anterior eu falei, ninguém nasceu para ser fracassado, ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém nasceu para ser doente emocionalmente ou fisicamente. Acontece que muitas vezes, em função das pressões, em função da falta de conhecimento que nós temos sobre o gerenciamento das nossas emoções, por falta de informação, às vezes a gente não consegue gerar o resultado que queremos. E hoje você tem a oportunidade de, através desse vídeo, começar a entender que você tem um verdadeiro propósito, um verdadeiro chamado, e que você pode sim ser feliz, que você pode sim ter prazer, que você pode sim ter conforto. Olha só, um pensamento equivocado que nós temos. Muitos vídeos, muitos palestrantes dizem o seguinte: saia da zona de conforto. Isso é um pecado imenso. Você não tem que sair da zona de conforto para fazer o que você faz. Quando você sai da zona de conforto, você sai da sua essência. Quando você está na sua zona de conforto, você está na sua essência. Mas Saturnino, se eu ficar na zona de conforto, eu não vou conseguir prosperar. Saturnino, se eu ficar na zona de conforto, eu vou me acomodar. É porque você pensa que a sua zona de conforto é o lugar onde prospera o fracasso. As pessoas pensam que a zona de conforto é um lugar ruim. As pessoas pensam que a zona de conforto é um lugar onde prospera somente fracasso, inércia, preguiça. Mas você pode colocar na sua zona de conforto aquilo que vai ajudar você a ter os resultados que você quer. No lugar de você sair da sua essência ou sair da sua zona de conforto, por que não começar a partir de agora, colocar na sua zona de conforto aquilo que ajuda você, aquilo que realmente você quer?
Por que não colocar na sua zona de conforto felicidade? Por que não colocar na sua zona de conforto pensamentos poderosos? Por que não colocar na sua zona de conforto mentalidade milionária? Por que não colocar na sua zona de conforto capacidade de comunicar com excelência? Por que não colocar na sua zona de conforto um espírito de liderança, de empreendedorismo? Então, quando você sai da sua zona de conforto, você sai da sua essência. E quando você sai da sua essência, você sente que tem alguma coisa que não está dando certo. E o problema de você sair da zona de conforto é que se você sai e não tem muitas informações, você pode se decepcionar e muitas vezes acontece isso. As pessoas tentam sair uma vez, duas vezes, três vezes, decepcionam e falam assim, quer saber? É porque eu nasci para ser assim mesmo. Ninguém nasceu para ser assim. Então começa a considerar, a partir de agora, permanecer na sua zona de conforto e transformar ela. Se você hoje está num ambiente que você não gosta, modifica o ambiente. Modifica o ambiente que você está, modifique a sua mentalidade. Por exemplo, quantos líderes e empreendedores que você conhece que fazem o que fazem e têm amor naquilo que fazem e têm prazer em fazer aquilo que eles fazem? Eles tiveram dificuldade no começo? Sim, eles tiveram dificuldade. E nesse momento é que a gente aprende, olha, para você mudar a sua vida, você tem que sair da zona de conforto. Então começa a considerar não precisar de sair, e sim colocar nessa sua zona. Porque quando a gente fala de zona de conforto, é o lugar onde você tem segurança. É o lugar onde você conhece o que você precisa. Então, a partir de agora, começa a tirar da sua zona de conforto aquilo que não faz sentido para você. Se a sua casa não está agradável, quantas vezes você tem que limpar a sua casa, tem que pintar uma parede, reformar o ambiente para esse ambiente ficar agradável para você? Então, considere dar uma reforma na sua mentalidade. Não tem como você fugir da sua mentalidade. O que você pode fazer é você acrescentar agora na sua mentalidade aquilo que faz sentido para você. Nem sempre os pensamentos limitantes que você tem fizeram sempre mal. Existem pensamentos que você tem que hoje são limitantes, mas em algum momento no passado eles foram importantes para você. E agora, não é você eliminar eles, é você considerar que agora eles não são úteis assim, não são tão úteis. Então, as pessoas que fogem da essência delas, ou seja, eu quero esquecer o meu passado. Não, o seu passado é a sua história. Quantas pessoas de sucesso tiveram passados fracassados? E o passado, quando você tem algum passado, não que você tenha que ter, mas quando você passa por determinadas experiências e agora você modifica a sua mentalidade, isso é importante porque a sua história ajuda outras pessoas, ok? Então, começa a considerar, não tem nada de errado com o seu passado. O seu passado trouxe você até aqui. E agora a decisão é o que você vai fazer a partir daqui para criar um novo significado na sua vida. Então considere a partir de agora na sua vida se aproximar da sua essência. Então pratique então esse novo pensamento. Conheça, vem conversar com a gente sobre tudo isso que eu estou conversando com você. Para que você então, através dessa formação em PNL, então você consiga mudar essa mentalidade e gerar os resultados que você quer, tá? Então comente aí, compartilhe tudo isso que a gente está conversando, veja algumas pessoas que estão à sua volta, veja a maneira como elas estão vivendo, de repente elas precisam dessa mensagem, tá? Comente aí para nós, por favor. Um grande abraço. E até aqui você assistiu essas 5 aulas, tá? E naturalmente você já deve ter falado com algumas pessoas da nossa equipe, você já deve ter mais informações e eu espero você na próxima formação em PNL ou nos vídeos aí que a gente continua gravando. Então vai lá no YouTube, nas nossas redes sociais, nos acompanhe, Saturnino Pimenta e o PC Coaching. Aguardo você, um grande abraço.